A taxa Selic voltou a subir, então hoje nós vamos falar sobre esse assunto, como ela afeta os seus investimentos, também vamos falar sobre proteção de carteira e sobre enriquecimento. Como a galera gostou muito do quadro Pergunte ao Rufus, vamos para a sequência de número 2. Fala, pobre mortal, tudo bem com você? No mês passado a gente iniciou ali o quadro Pergunte ao Rufus. Basicamente, eu seleciono algumas perguntinhas que me fizeram no Instagram ou mesmo nos comentários do vídeo do Pergunte ao Rufus número 1 e vou falar um pouquinho sobre elas para vocês, respondendo elas aqui no YouTube. Ao contrário do Instagram, que a gente conversa todos os dias lá nos stories, aqui no YouTube a gente não tem tanta interação assim com perguntas, então eu acho legal a gente fazer esse tipo de quadro aqui. Então, caso você queira que a sua pergunta seja respondida num próximo Pergunte ao Rufus, já deixa nos comentários aqui, pode perguntar sobre qualquer coisa, não se limite que eu tô aqui para te ajudar. No vídeo de hoje eu separei 4 perguntinhas, sendo que as 2 primeiras que eu já vou responder serão sobre a taxa Selic, já que ela voltou a subir numa velocidade mais rápida, e aí a galera já começa com aquele tipo de pergunta, e agora, o que eu faço, o que acontece com os meus investimentos? Calma, que a gente vai responder isso aqui hoje. E também tem outras 2 perguntas que eu separei para vocês aí que apareceram no meu Instagram. Se você gosta desse formato e costuma nos acompanhar aqui, lembra de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos que também podem se interessar sobre esse assunto de dinheiro, enriquecimento, investimentos, finanças. Compartilha com todo mundo aí que a gente está quase chegando nos primeiros 100 mil inscritos. Me ajuda a chegar nessa aí, vamos que vamos e bora para essas 4 perguntas então. A primeira pergunta é a seguinte então: o aumento da taxa Selic influencia nos meus investimentos? E assim, primeiramente a gente precisa entender rapidinho aqui o que é a taxa Selic. Eu já expliquei melhor em outros vídeos, tá? Mas basicamente a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Então, influencia sim e muito em todos os investimentos. Vamos falar primeiro de renda fixa e depois de renda variável. Na renda fixa, a própria renda fixa, todos os investimentos, de alguma maneira, eles são atrelados à taxa Selic. A gente tem lá, por exemplo, vamos falar do Tesouro Direto, tem lá aqueles que são, o Tesouro Selic, que é 100% atrelado à taxa Selic mesmo, tem aqueles que são IPCA+, e tem aqueles que são os pré-fixados. No caso do Tesouro Selic, eu acho que é óbvio, né? A Selic sobe, proporcionalmente o Tesouro Selic ou qualquer outro tipo de investimento que seja atrelado ao CDI, ele vai pagar mais, na mesma proporção que a Selic está subindo. Fim de papo, simples de entender. No caso do IPCA+, o que acontece? Ele não é diretamente influenciado pela taxa Selic, só que normalmente a taxa Selic ela é influenciada pela inflação. Quando a inflação sobe muito, a gente precisa subir a taxa Selic para equilibrar as contas, senão imagina que quem que vai querer investir no Brasil, sendo que a gente paga juros reais negativos, ou seja, tem mais inflação do que juros sendo pagos. Isso é até algo difícil de acontecer, porque não faz sentido, mas aconteceu nessa crise que a gente está vivendo agora, e aí agora o Banco Central tem que voltar a regular isso daí. Por isso que a taxa Selic está subindo, porque a inflação subiu. E o IPCA+, normalmente, ele tende a pagar sempre um pouquinho a mais do que a taxa Selic, porque ele é um título um pouco mais arriscado do que o Tesouro Selic, por exemplo. Então, sempre vai ter um prêmio de risco. Sendo assim, quando a taxa Selic sobe, o IPCA+ também tende a pagar mais. E o mesmo acontece com os pré-fixados. O pré-fixado, por sua vez, é aquele título onde você já sabe exatamente quanto você vai receber no final. E ele também tem um risco maior do que o Tesouro Selic, por exemplo, ou qualquer um atrelado, qualquer um pós-fixado atrelado ao CDI, porque ele vai ter ali, digamos que uma marcação a mercado maior. Porque assim que você contrata esse título, você já sabe exatamente quanto vai pagar, não importa quanto seja a inflação, você vai saber o quanto você vai receber nominalmente e isso acaba sendo um problema. Sendo assim, mais uma vez, quando a Selic sobe, os pré-fixados tendem a pagar mais. E quando os pré-fixados começam a pagar mais, assim como o IPCA+, começa a pagar mais, o que acontece com quem já tem esses títulos investidos há mais tempo?
provavelmente esses títulos vão se desvalorizar no curto prazo. Essa é a chamada marcação a mercado, mas isso aí já é um tema mais complexo que fica para outro assunto. Rufino, e a renda variável? No caso da renda variável, galera, a gente precisa entender, assim, ó, eu vou tentar explicar da maneira mais simples, não é só por isso, mas da maneira mais simples. A renda fixa, teoricamente, tem um risco menor do que a renda variável, certo? Certo. Então, quando a renda fixa está mais atrativa, e vocês viram aqui, né, que a taxa Selic subindo, todos os títulos de renda fixa tendem a ficarem mais atrativos, tendem a pagar mais nominalmente falando, então as pessoas tendem também a ir mais para a renda fixa e esquecerem a renda variável. Um dos grandes motivos do alto crescimento de investidores nos últimos anos, a gente saiu aí de 500 mil investidores para mais de quase 3,5 milhões agora no momento que eu gravo esse vídeo, foi um crescimento muito rápido em coisa de 2, 3 anos, e isso só aconteceu porque a taxa de juros ficou pequenininha. Quando a taxa de juros começa a subir, os investimentos de renda variável tendem a ficar menos atrativos para os investidores pessoas físicas comuns, como vocês provavelmente. Eu não acredito que seja algo tão relevante nos patamares que está agora. Se a Selic continuar ali até 6%, e ainda está ok na minha visão em relação a isso, mas é essa a influência que a taxa Selic tem com os produtos de renda variável. Quando a taxa Selic sobe, os produtos de renda variável tendem a cair o preço e o contrário também é verdadeiro. E a segunda pergunta que também tem relação com isso é: e o investimento em fundos de investimento imobiliário? Ele também é alterado com o aumento da Selic? Os FIIs, né, que são aqueles ativos de renda variável, aqueles fundos que investem em imóveis ou em dívidas atreladas a imóveis. Então, quando a gente tem, por exemplo, os fundos de papel que investem em dívidas, fica mais ou menos naquela situação lá que eu falei da renda fixa. A dívida, normalmente, ela é atrelada ou ao CDI, ou então ao IPCA, ao IGPM, que é outra medida de inflação, e aí, quando esses benchmarks, né, eles sobem, esses títulos tendem a pagar mais também e você tende a receber mais dividendos. É assim que afeta. No caso de fundos de imóveis mesmo, né, fundos de tijolos, acaba afetando por conta daquilo que eu falei e também por um motivo que é o seguinte: a gente tem aí eu vou falar na verdade de fundos imobiliários e de ações. Vamos resolver esse problema aqui. No caso de fundos imobiliários e de ações, a gente tem um negócio que se chama valuation, que é basicamente a arte de tentar avaliar quanto deveria valer aquele ativo. No caso de fundos imobiliários, por exemplo, a gente normalmente utiliza mais o modelo de Gordon. No caso das ações, a gente utiliza mais o fluxo de caixa descontado. Em todos esses métodos, a gente tem ali num denominador uma taxa que ela varia de acordo com a taxa de juros do país, que seria a taxa livre de risco do nosso país. E como isso fica no denominador, eu estou tentando explicar das palavras mais simples aqui para não confundir você. Mas como isso fica no denominador, quando essa taxa aumenta, esse custo de oportunidade então aumenta, o que tende a acontecer com os valuations? Diminui. Os investidores, analistas, gestores tendem a toparem pagar menos por aqueles fundos imobiliários, menos por aquelas ações, e isso faz com que o preço diminua. Na verdade, aquilo que eu falei antes, na outra pergunta, é para simplificar a resposta. A resposta verdadeira é mais parecida com isso aqui que eu falei. Como talvez você não faça valuation, você está ainda aprendendo, você está ali investindo meio que por rumo, espero que não, mas eu tenho cursos gratuitos aí que podem te ajudar a resolver esse problema, a aprender como escolher melhor as suas empresas, mas de qualquer maneira, você pode ver também lá nas análises do Simpla Club, por exemplo, que a gente sempre faz lá o valuation, e aí você vai entender isso que eu tô falando, tá? Você vai entender que normalmente a gente utiliza uma taxa ali que ela é variável de acordo com que a renda fixa de menor risco aqui no nosso país está pagando e por isso acaba sim afetando também os investimentos de renda variável. A terceira pergunta que eu separei aqui hoje é a seguinte: Rufs, como que eu faço uma proteção de carteira de forma eficiente? Eu preciso operar opções? Essa pergunta é muito interessante. Eu entendo que tem vários colegas aí que tentam, né, ou ensinam isso para o investidor comum e ficam falando isso de proteção de carteira. Normalmente são alguns caras que tentam tocar o terror, digamos assim, né, aqueles profetas do apocalipse que não importa o que aconteça, sempre tá próximo de vir uma nova crise, o mundo vai acabar e tudo mais.
assim eles conseguem vender produtos de proteção de carteira, por exemplo. Mas assim, ó, existe alguma estratégia com puts que você pode proteger a sua carteira? O que seria uma proteção de carteira? Seria assim, quando o mercado todo cair, vai ter algum ativo ali que ele vai se valorizar muito, de forma que a sua carteira ela não vá sofrer. Isso é verdade, existe esse tipo de estratégia, mas eu pessoalmente acredito que ela não é adequada pro investidor comum, pobre mortal como eu e você. Por que eu falo isso? Porque essa estratégia, além de ela ser muito mais elaborada, complexa, não é tão complexa assim se você já estiver num nível intermediário para avançado, mas, querendo ou não, para quem está começando, é sim complexa. Além disso, ela também é uma estratégia cara e que exige um psicológico muito forte. Por quê? Você sempre paga, como se fosse um seguro de carteira mesmo, você sempre vai estar gastando ali para não utilizar, digamos assim. Então você tá perdendo dinheiro, perdendo dinheiro, perdendo dinheiro, perdendo dinheiro, perdendo dinheiro, perdendo dinheiro, até que algum dia, caso aconteça, e sim, de tempos em tempos vai acontecer, o mercado vai cair tanto que aquele ativo ali, ele vai se valorizar muito. E aí você, beleza, vai ter um ganho muito elevado. Mas tem vários estudos que mostram que ainda assim, mesmo você tendo uma estratégia muito elaborada, normalmente ela ainda não te gera um lucro. Você acaba perdendo por tanto tempo, né? E você tem que ficar renovando ali aquelas opções. Você vai perdendo tanto tempo que, mesmo quando acontecer, o ganho que você tem lá, ele ainda acaba sendo menor ou igual ou muito próximo do que tudo aquilo que você perdeu. Então, eu pessoalmente, eu acho que proteção de carteira a gente consegue com diversificação. Diversificação. Ponto final. Você só precisa disso. É mais fácil de você fazer, só que não é tão fácil também como as pessoas pensam. A gente tem que fazer uma diversificação de ativos descorrelacionados. Não adianta você achar que diversificação é só você chegar lá, escolher 15 ações brasileiras e colocar na sua carteira. A gente precisa ter uma diversificação entre mercados, ou seja, não adianta você deixar tudo no Brasil, tem que ter um pouco exposto também ao exterior, algum mercado mais desenvolvido, por exemplo. A gente tem que ter diversificação entre renda fixa e renda variável, é muito importante também. Eu sempre recomendo para todo mundo, por mais avançado que seja, que sempre tenha pelo menos uma pequena parte ali de renda fixa, assim como, mesmo que você seja muito conservador, tenha uma pequena parte de renda variável. Tem que ter essa diversificação, tem que ter a diversificação entre classes de ativos, ou seja, lá na renda variável vai ter, por exemplo, ações, vai ter fundos imobiliários, talvez criptomoedas, mais o que? Enfim, tem que ter essa diversificação também entre classes de ativos. A gente tem que ter também a diversificação dentro de cada classe de ativo em setores diferentes. Não adianta você chegar lá e, minha carteira de ações vai ser só de bancos. Não, você não pode fazer isso, porque se acontece alguma coisa com esse setor, você toma ferro. Então, você diversifica entre setores também e, além disso, entre ativos também. É bem legal, depois que você já está avançando e montando a sua carteira, que você tenha, por exemplo, 2 ativos do setor financeiro, 2 ativos do setor elétrico, assim você perde o risco ali daquela empresa. E não é porque eu tô falando que você deve diversificar que é para você chegar já comprando tudo quanto é tipo de empresa. Senão você simplesmente vai lá e investe através de ETFs e você já consegue essa diversificação ampla a um baixo custo. Mas caso você queira escolher as suas próprias ações, aí você deve fazer essa diversificação aos poucos. Um mês você compra uma, outro mês você compra outra, outro mês você compra outra, mas sempre buscando ter uma carteira diversificada. Se você trabalhar assim, eu acredito que não precisa nada de mexer com opções. Eu não utilizo na minha estratégia e nem recomendo para os meus alunos, apesar de que no meu curso Eu Investidor, por exemplo, a gente ensina como fazer isso. Eu chamei professores especialistas para ensinarem a fazer isso, porque a nossa ideia é ser, digamos que uma faculdade dos investimentos, então tem que ter tudo lá, beleza? Então, por fim, agora a gente vai para a quarta e última pergunta. É possível enriquecer investindo? Essa foi a pergunta aqui. E olha só, sim, é possível, como talvez seja o melhor caminho você enriquecer investindo. Mas não é exatamente como você pode estar pensando caso seja leigo. Os investimentos, eles servem para
alavancar o seu crescimento patrimonial e para te gerar uma renda passiva, dinheiro gerando mais dinheiro sem que você precise trabalhar. Esse é o objetivo dos investimentos. E sim, é óbvio que isso enriquece. É óbvio que para você enriquecer, provavelmente você vai ter que precisar investir de uma maneira ou de outra, independente de onde você vá investir. Por quê? Sempre que você tiver os seus ganhos 100% atrelados ao seu trabalho, não importa se você é CLT, se você é autônomo, sempre que o seu dinheiro, o dinheiro que você ganha depende da sua hora, você nunca vai ser rico verdadeiro. Você nunca vai ter a verdadeira liberdade financeira. Beleza? Porque, digamos que você fique doente, por exemplo, você não vai ter o seu ganho ali. Digamos que você perca o emprego, você não vai ter mais seu ganho. Aconteceu alguma coisa no seu setor, já era. Então o que você precisa fazer? Essa é a nossa fonte de renda. Ok, é super importante, a gente precisa botar dinheiro para dentro. Só que a gente precisa criar alguma forma, algum mecanismo da gente ganhar dinheiro dormindo, digamos assim. A gente precisa ganhar dinheiro que não dependa do nosso trabalho e a única maneira verdadeira de conseguir isso é através dos investimentos. Ah, Rufino, mas e o empresário lá? Eu conheço um empresário que é sócio de outro e ele nem trabalha direito e tá lá ganhando dinheiro. Ele construiu uma empresa que ele consegue ganhar dinheiro com o tempo de outras pessoas. Ok, mas você entende que nesse caso ele teve que trabalhar muito antes de conseguir essa tranquilidade e que ainda assim ele ainda corre um risco grande dentro dessa própria empresa se ele não estiver tirando parte do dinheiro e investindo em outra coisa e colocando em investimentos? Concorda comigo? Coloca aqui embaixo se você concorda comigo. Mesmo esse cara, beleza, não trabalhou, foi o pai dele que herdou, beleza, mas aí eu não recebi herança, você recebeu herança? Se a gente não recebeu herança, a gente desconsidera essa informação. O que a gente tem que deixar claro aqui? Os investimentos enriquecem? Sim. Os investimentos são essenciais para você conquistar a sua verdadeira independência financeira? Sim, são essenciais. Mas não adianta você chegar lá e querer ficar colocando R$50 por mês para investir. Não adianta você chegar lá com R$1.000 que seja e nunca mais investir. Ah, não, eu quero colocar esses R$1.000 aqui e esquecer. Eu vou ter quanto lá na frente? Pô, você vai ter um valor legal? Até vai, só que o que realmente enriquece é você fazer aportes regulares, ou seja, você ir investindo um pouquinho todos os meses e cada vez mais buscando aumentar esses aportes. Então, por isso que a gente precisa de uma estratégia simples, uma estratégia que não exija tempo nos investimentos, para que a gente consiga investir desde o início. Quanto antes você começa melhor, a gente consiga investir desde o início, mesmo que seja pouco dinheiro, mas não perca tempo que poderia te impedir de trabalhar e aumentar sua renda para aí sim investir mais e conquistar sua independência financeira mais rápido. Captou a ideia? Espero que tenha ficado claro para você. A gente em breve vai lançar um curso gratuito ensinando melhor como que você faz esses investimentos. Sugiro que todos vocês já se inscrevam aqui em cima. Se tiver ficado qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu faço questão de responder todo mundo. E também agradeço você por já ter deixado o seu like aqui, se inscrito no nosso canal e compartilhado esse vídeo com os seus amigos que também têm dúvidas sobre essas informações, esses conhecimentos que a gente passou aqui. Beleza? Espero que você tenha gostado. Tamo junto e até a próxima!